Olá para todos e todas, eu sou a Larissa, professora de História, e uma das coisas que a gente trabalha dentro da historiografia é o conceito de mudanças e o conceito de permanências. A história, gente, ela não estuda apenas aquilo que aconteceu lá no passado, ela também estuda os eventos que estão acontecendo nos dias de hoje. E ela também vai estudar essas mudanças que a gente vai ter dentro, né, da sociedade. E aí, pensando nisso, resolvi gravar essa aula, né, que é o conteúdo que os meus alunos estão estudando, para que a gente pudesse perceber algumas mudanças que a gente tem dentro da nossa cultura aqui do sul do Espírito Santo. Eu vou falar um pouquinho, né, para poder fazer essa aula. Eu peguei imagens e fatos da região da Grande Vitória. Essas imagens eu peguei na página do Instagram história.capixaba. Vou trabalhar algumas imagens e algumas questões culturais da história de Itapemirim e da história de Marataízes. E aí eu peguei imagens e eventos, né, com o professor Luciano Moreno, que é um grande amigo, e com fotografias e relatos da página Marataízes que eu curto e História Marataízes que trabalham, né, que trazem essas lembranças da nossa região. Então, os conceitos de história, né, mudanças e permanências, são importantes porque a gente consegue perceber quando a gente vê uma fotografia, quando a gente vê um filme de época, quando a gente analisa coisas que aconteceram antigamente, muitas coisas a gente começa a perceber que elas continuam iguais, que é o que a gente chama de permanência, e muitas coisas a gente começa a perceber que elas vão se transformando, que é o que a gente chama de mudanças, certo? É muito comum as pessoas mais antigas falarem bem assim: ah, porque no meu tempo, né, porque antigamente era melhor, ou porque antigamente não era assim, antigamente era pior, antigamente as pessoas viviam dessa maneira, as crianças brincavam dessa maneira, a rua era desse jeito. E nas paisagens a gente consegue ver isso perfeitamente. Por isso que as imagens que vão estar no final do vídeo, elas nos mostram essas mudanças. Mas, por exemplo, como imagens do centro de Vitória, que a gente consegue ver que prédios modernos e novos foram construídos aonde estavam, né, anteriormente casarios antigos, a gente consegue perceber também que casarios antigos do centro de Vitória permanecem intactos, foram restaurados, reformados e permanecem como eram no passado. Da mesma maneira, a gente consegue perceber essas mudanças na paisagem da vila de Itapemirim, né, que é uma cidade fundada em 1815 e que, né, quando a gente anda pelo centro, né, de Itapemirim, nós podemos perceber que existem vários casarios antigos, várias casas que permanecem semelhantes ao que eram antigamente, mas nós também conseguimos perceber, como a gente vai ver nas fotografias, que outros lugares eles foram se modificando, eles foram se adaptando aos dias de hoje, certo? Eles foram novas construções. Também vemos isso em Marataízes. O centro de Marataízes, principalmente a praia, passou por muitas mudanças nas últimas décadas. Os turistas que vinham aqui nas décadas de 60, 70, 80, lembram de uma praia de Marataízes com uma vasta quantidade de areia, certo? Com alguns prédios que já tinham ali naquela orla central, mas não haviam essas construções, essas modificações que fomos ter nos dias de hoje. A praia central era uma praia que ela tinha um longo trajeto de areia e até chegava no mar. Conforme os anos foram passando, a gente foi passando por mudanças naturais, que também fazem parte da história, essas mudanças naturais. Que aí, essa faixa de areia foi diminuindo e, né, quem se lembra disso, que é um pouco mais velho, vai se recordar que o mar começou a invadir a orla de Marataízes. Então, nós vamos ter uma mudança nessa paisagem, uma mudança nessa estrutura. E aí, o mar invadiu, foram feitas obras para conter, e dentre essas obras, né, o aterro da praia, que a nossa praia voltou a ter uma faixa de areia, e foram construídos aqueles espigões de pedra que hoje compõem o cenário da praia central de Marataízes.
E aí, nos últimos anos, além, né, do aterro e dos espigões, a nossa paisagem da Praia Central recebeu a urbanização da orla, que foi a obra, né, a construção do calçadão, ampliamento das pistas, o jardim, as quadras e a nova configuração da praça, como a gente vê. Então a gente percebe ali que o centro mudou, mas algumas coisas permanecem como eram antigamente. A igreja matriz, Nossa Senhora da Penha, no finalzinho da praia, em cima da pedra, continua como era lá no passado. O Hotel Saveiro, o Praia Hotel, outros prédios que fazem parte, outros prédios e casas que fazem parte da orla continuam como eram antigamente. Então nós vamos ter mudanças permanentes. Da mesma maneira que a gente vê isso na paisagem geográfica, que seria uma coisa mais visível, a gente tem mudanças e permanências também em festas, em culturas, em religiões. Por exemplo, aqui no Espírito Santo todo, e em Itapemirim e em Marataízes, no século XIX, século XX, a maioria das pessoas eram católicas. Durante o século XIX, por exemplo, a maior parte do tempo era proibido religiões protestantes estarem aqui na nossa região. Tem um relato de um padre que vem no final do século XIX a Itapemirim, padre Lacerda, o bispo Lacerda, ele era bispo. E aí, dentre os muitos relatos que ele fala, né, faz aqui de Itapemirim, ele começa a perceber que grupos protestantes estavam surgindo na região e começaram a divulgar a Bíblia. Eles davam para as pessoas ensinamentos e davam a Bíblia, o livro da Bíblia para as pessoas. E aí esse padre, ele até comenta no seu livro que ele achava que aquilo era um desperdício e que esses grupos, eles estavam assim, viajando na maionese porque a maioria da população não sabia ler e não ia se interessar por ler a Bíblia, certo? Anos mais tarde, a gente vê, tanto em Itapemirim quanto em Marataízes, uma presença crescente de evangélicos na população. Em Marataízes, por exemplo, o grupo de evangélicos é maior do que os de católicos. Mas as festas tradicionais que a gente tem, as festas centenárias, como a festa em homenagem a Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora dos Navegantes, na Barra, a festa das Canoas, que é uma festa de pescadores, são festas católicas, festas que fazem parte da tradição do município de Marataízes, que vão surgir há mais de 100 anos, ou seja, quando a população era maciçamente católica e que dura até os dias de hoje. Mesmo a população tendo mudado de religião, as festas continuam com as festas tradicionais católicas continuam com a sua importância dentro do município. Da mesma maneira, por esse crescimento e esse surgimento de evangélicos, nós vamos ter o aparecimento de outras festas, que são festas que vão contemplar o grupo dos evangélicos. Nas festas tradicionais, festa de emancipação do município, sempre tem um dia para contemplar os evangélicos. Festa do abacaxi, tem uma noite para os evangélicos. Tem a festa do Celebrai, que é ali na praia, na praça, né, na praia, durante o verão, que também vai se tornar uma festa da cultura de Marataízes e que contempla esse novo grupo religioso. Então, dentro da história, coisas mudam, coisas permanecem. Algumas coisas elas vão sendo adaptadas. Nós precisamos entender que nem tudo tem que permanecer como era antes e nem tudo tem que se modificar completamente. A gente precisa aprender a viver essa união entre o novo e o antigo, entre a mudança e a permanência.